Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso Deus seja sobre todos nós. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar a palavra. E hoje eu vou falar um pouco sobre libertação. Talvez não da maneira que você já ouviu, talvez aprendeu, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo sobre isso aqui. Dentro disso, eu gostaria de fazer um pedido agora para você. Não disperse, tente fixar a sua atenção ao máximo aqui. Não pegue seu celular agora. Talvez você possa estar pensando assim, mas eu acompanho a Bíblia no celular. Eu vou pedir hoje para você acompanhar só por aqui. Se você está com a sua Bíblia fisicamente aí, sem problema. Mas eu gostaria que você tivesse muita atenção em tudo que vai ser falado, porque eu creio que Deus quer agir trazendo um entendimento sobre essa questão e como é necessário a gente aprender sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Gostaria de orar mais uma vez, antes da gente ler o texto. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, amado e querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Nos dê, Senhor, espírito de revelação, que a Tua luz brilhe no nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade para ministrar no coração de cada um, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, uma atenção especial com aquilo que o Senhor deseja fazer. Deus, repreendemos toda ação de distração agora. Ó Deus, que possamos realmente ser capturados pelos ensinos, pela palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça tudo o que o Senhor quiser fazer e da maneira que o Senhor quiser fazer agora. Nós oramos e te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do versículo 29, 28, isso, pode colocar aqui. Eu vou ler por aqui, depois nós vamos ler. Tem hora que a luz aqui, em vez de ajudar, atrapalha. Até o 40. Diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Pode pôr o 41 também. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. 42. Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Próximo. Porque não compreendem o meu discurso, porque são incapazes de ouvir o que digo. Pode pôr o próximo também. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Até aqui. Esse texto, Evangelho de João, capítulo 8, tem dois versículos muito conhecidos aqui, o 32, o 36. Tenho certeza que os irmãos já ouviram, até já guardaram. Conhecereis a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse capítulo, ele tem um ensinamento muito forte de Jesus com relação à libertação. Você vai perceber, e eu creio que você já percebeu, que a palavra pai aqui, ela é falada muitas vezes, muitas vezes. Jesus está citando algumas vezes Deus Pai. Os judeus estão dizendo que Abraão era o pai deles, ou que eles eram descendentes de Abraão. E no final aqui, Jesus fala que o pai deles é o diabo. Então, a palavra pai está sendo muito falada aqui. Esse capítulo, no começo do capítulo, você vai encontrar aí a experiência quando uma mulher pega em adultério é levada até Jesus. Depois que Jesus se livra daquela armadilha que os judeus tinham preparado para ele, Jesus faz uma declaração dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Aqueles que creem em mim nunca andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E depois disso, começa-se ali um embate entre Jesus e os líderes religiosos, e havia ali uma multidão de pessoas acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. Os líderes religiosos ficaram muito incomodados, primeiro porque eles tentaram apanhar Jesus em uma armadilha, levando a ele aquela mulher pega em adultério, achando que ele ia escorregar e não saberia como agir.
a forma como Jesus se livra daquela situação com a sabedoria imensa, deixou eles frustrados. E depois que Jesus começa a dar ou a falar declarações sobre si mesmo, como eu sou a luz da vida, isso deixa eles muito perturbados com aquilo. E eles começam a falar que ele não podia dar testemunho dele mesmo. Quando alguém dá um testemunho de si mesmo, isso não é válido. E ali, Jesus começa a defender duas coisas importantes. Ele começa a defender a sua autoridade, porque ele em todo momento fala que ele estava ali debaixo da autoridade do Pai, e por isso ele tinha autoridade, e começa também a defender a sua eternidade. E em muitos momentos ele usa a expressão eu sou, revelando aqui que ele era o próprio Deus. E isso deixava ali os religiosos perturbados com aquilo. Aí nós chegamos nessa parte aqui, que nós lemos, nós começamos no versículo 28. E Jesus fala que eles iam crer quando ele fosse levantado. Jesus estava citando ali ou falando sobre o momento onde ele seria crucificado. Após ele fazer aquela declaração, a Bíblia diz que muitos que estavam ali creram nele. Né? Você olhar aí, está no versículo 30. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E aí ele começa a falar sobre essa questão da libertação. A gente vai ver que Jesus ele vai traçar um caminho que revela muito para nós, que é o caminho da liberdade. E nós vamos tentar falar um pouco sobre essa questão da liberdade e como isso, às vezes, é mal interpretado. Então, Jesus vai dizer o seguinte, que no versículo 31 ele fala assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, o primeiro passo era crer. Aí Jesus fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus faz uma trilha, um caminho. Ele fala primeiro, crer, depois ser seu discípulo, depois ser liberto pela verdade, que no caso era o próprio Jesus, que era essa verdade. E o versículo 36 revela isso. Então, pensa nisso, querido. O Evangelho de João, se a gente olhar, por exemplo, no capítulo 3, você vai ver lá que Jesus dá uma declaração lá sobre nascer de novo. E esse é, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida para alguém se tornar filho de Deus. Mas nesse texto aqui, a gente vê que existe um caminho que precisa ser trilhado. Primeiro, crer, permanecer como discípulo e experimentar a libertação. Quando a gente vai conversando com as pessoas, nesse trabalho de ensino, discipulado, pregação, a gente fica percebendo que muitas pessoas, elas param no meio do caminho. Às vezes por um entendimento errado, e achar que o simples fato de um dia terem entrado numa igreja, frequentado um culto, isso já é tudo que eles precisam fazer e que isso aqui já é o bastante. A gente vai perceber que não é assim. A gente precisa ver o que Jesus estava falando ali. Jesus ele foi muito duro com aquelas pessoas. Eles ficaram tentando, de certa forma, dar algumas carteiradas em Jesus, e aquilo não estava funcionando. Se você perceber, olha o que eles falaram, versículo 33.
Depois que Jesus disse assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? A palavra de Jesus, ela incomodou tanto eles, que eles falaram assim: olha, nós já somos livres. Somos descendentes de Abraão. Eles colocaram o fato deles serem descendentes de Abraão como se desse a eles um privilégio e uma imunidade. Não, se eu sou descendente de Abraão, então, para mim está tudo resolvido. Você não pode falar que eu vou ser livre. Aí eles falam algo assim que é um pouco para a gente pensar. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Impressionante. A gente voltar um pouco no capítulo 7. O capítulo 7 estava sendo... Jesus estava em Jerusalém na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa onde eles lembravam do tempo onde eles viveram em tendas, cabanas no deserto, após serem libertos daquilo que aconteceu no Egito, que foi uma escravidão. Como que eles podiam falar assim: olha, nós nunca fomos escravos de ninguém? Impressionante, porque é claro que Jesus aqui estava falando de coisas espirituais. Eles não estavam entendendo. Só que eles não eram capazes de argumentar de maneira honesta com Jesus. Vamos pensar um pouco na história dessa libertação que aconteceu com o povo de Israel no Egito. É impressionante como que a gente consegue traçar paralelos e as sombras do que aconteceu trazem uma realidade, uma revelação muito forte para a gente entender como funciona isso nas nossas vidas hoje, essa questão da libertação. O povo ficou cativo no Egito. Deus usa um homem chamado Moisés. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar desse homem chamado Moisés. Deus usou Moisés como um instrumento de libertação. Mas, às vezes a gente esquece que Deus primeiro precisou trabalhar na vida de Moisés para ele ser esse instrumento de libertação. Moisés nasceu num período onde o faraó queria matar as crianças. Vocês conhecem essa história. A mãe de Moisés esconde ele por um período, depois coloca ele no cestinho, ele vai pelo rio e vai parar com a princesa, filha do faraó. A princesa pega o Moisés e cria ele. Ele foi criado, ensinado no Egito. Com 40 anos de idade, Moisés, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, que era o povo dele, na verdade. Ele se revolta com aquilo, ataca o egípcio e acaba matando. E, por causa disso, ele tem que fugir. Moisés ficou longe do Egito por mais 40 anos. Ou seja, Deus demorou um período de 40 anos para descontaminar Moisés. E o impressionante é o seguinte: o que Moisés ficou fazendo nesses 40 anos? Cuidando de ovelha. Olha que coisa interessante. Como que a Bíblia tem algumas coisas assim que tenta vir para abrir os nossos olhos, a gente às vezes tem dificuldade de entender. Porque a Bíblia muitas vezes nos coloca e nos compara a ovelhas.
que são animais dependentes e difíceis de lidar, precisam de um pastor. Moisés aprendeu ou foi liberto nesse processo cuidando de ovelha. Aí um dia ele estava cuidando das ovelhas e Deus apareceu para ele quando ele foi procurar a ovelha lá na sarça. E a partir daí, Deus usa alguém, que foi Moisés, como instrumento de libertação. Aí Moisés volta para o Egito e Deus começa ali a realizar as 10 pragas. E o que vai acontecer? Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, a partir daquele momento, o povo não era mais escravo. Sim ou não? Sim. O faraó libertou o povo foi caminhando já em liberdade. Depois que o faraó libertou o povo, o faraó se arrependeu e perseguiu o povo para matá-los. Eles estavam diante do mar. Deus falou com Moisés, Moisés usou sua vara, o mar se abriu, eles passaram. E quando o exército de faraó tentou passar, o mar se fechou, ok? Todo mundo sabe disso. Então, a partir do momento ali que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam livres. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque não havia mais ali, depois daquele momento, alguém dando chicotada todo dia de manhã, falando assim, acorda, vamos trabalhar, vamos fazer tijolo para trabalhar para o faraó. Não tinha mais isso, acabou. Ou seja, a partir da travessia do Mar Vermelho, eles estavam encontrando liberdade, não eram mais escravos. Se a gente olhar, a gente vai ver que é exatamente o que aconteceu conosco. O novo nascimento é exatamente essa travessia. É o agir de Deus transformando a nossa vida de forma que a gente consiga viver uma vida livre ou que a gente consiga dizer não ao domínio do pecado, ao domínio do mundo. Só que quando a gente começa a olhar para a história, depois da travessia do Mar Vermelho, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante, que apesar de fisicamente o povo estar livre, mentalmente eles continuavam presos. Eles ainda tinham o coração nas coisas do Egito. Você vai ver isso antes mesmo, você vai ver reclamações do povo se dirigindo a Moisés muitas vezes. A primeira delas já aconteceu antes do Mar Vermelho. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho e viram que o exército de Faraó estava vindo, o que eles falaram? Eles falaram assim para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe a gente para cá, para a gente morrer aqui? Era melhor a gente ter ficado lá e morrido lá, ou ter ficado como escravo. Eles já começaram a reclamar ali. Aí atravessou o mar. Depois que atravessa o mar, eles começam a caminhar no deserto, eles começam a reclamar: opa, está faltando água. Nós não temos água. No Egito a gente tinha água. Agora nós não temos. Passa mais um tempo, nós não temos carne. No Egito, a gente podia sentar diante das panelas de carne. Agora nós não temos carne. Quando eles reclamaram de água, aliás, quando eles reclamaram diante do mar, Deus abriu o mar. Quando eles reclamaram da água, Deus fez a água sair da rocha. Quando eles reclamaram de carne, Deus deu codornizes. Percebe que eles estavam vivendo um processo de libertação da mente. E é exatamente aqui que eu gostaria de trazer um ponto.
As pessoas, muitas pessoas, pensam o seguinte, que ser livre em Deus é ser independente. Ou seja, uma vez que Deus me fez livre, agora eu posso viver a minha autonomia. Não, nunca foi isso. Nem para nós, nem para o povo deles, de Israel. Liberdade em Deus, presta atenção nisso. Liberdade em Deus não é o mesmo que autonomia ou independência. Não é, nunca foi e nunca será. E, infelizmente, as pessoas, por não entender isso, elas se perdem no meio desse processo de libertação. Na verdade, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam saindo debaixo de um domínio, o povo de Israel, eles estavam saindo debaixo do domínio de Faraó, eles estavam passando para o outro domínio agora. Qual que era o outro domínio? De Deus. E isso é a mesma coisa que acontece conosco. Quando uma pessoa nasce de novo, Deus está libertando ele. E ele está saindo do domínio do diabo e está passando para o domínio de Deus. Ou seja, não existe independência. Não existe autonomia. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é tirar você das garras do diabo e falar assim, agora você está livre, pode ir sozinho e faz o que você quiser. Se Deus fizesse dessa maneira, sabe o que ia acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Ah, mas no passado eu tinha tal coisa, eu podia agir de tal maneira. No passado eu tinha água para beber, eu tinha carne. E muitas pessoas ficam nesse dilema da nova vida preso na mentalidade da velha vida ou da velha natureza. E isso é um problema. Você fica agarrado. Você está no meio do processo e não avança. Você não vai nem para trás nem para frente. Muitas pessoas. Quando a gente começa a observar como é isso diretamente na vida das pessoas, a gente fica assustado. E eu fico mais assustado ainda, sabe por quê? Porque todos nós passamos por isso, de alguma maneira. Uns avançam, outros param. Não, presta muita atenção nisso, querido. Não tem como pular esse processo. Não tem como você sair do Egito, dar um salto e cair na terra prometida. Não existe isso. Não existe uma pessoa, nasceu de novo aqui, ela já é, no dia seguinte, um cristão maduro, um homem de Deus experimentado. Não existe isso. Certa vez eu preguei aqui, eu falei sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o ministério dele durou 33 anos. Durante 11 anos, ou seja, um terço do ministério dele, Deus estava só preparando ele. E ele estava no anonimato, ninguém praticamente nem sabia quem ele era. As pessoas às vezes pensam que, e por causa desse tempo, nós vivemos o tempo da informação rápida, do fast food, as coisas tudo para ontem. E as pessoas pensam que com Deus vai funcionar dessa forma. Não vai, querido. Se Deus precisar usar ou levar 40 anos, ele vai fazer isso. Ele fez isso com Moisés e fez isso com o povo também. E o mais interessante é o seguinte, que por não compreender essas coisas, por estar preso mentalmente, o povo, eles fracassaram nos 40 anos. Eles morreram no deserto.
E o que a gente vai ver? Paulo, muitas vezes, Paulo, o autor de Hebreus, falando assim, olha o exemplo que nós temos do povo de Israel. Ou seja, ele está querendo mostrar o seguinte, como advertência, como exortação, falando assim, olha, eles ficaram com seus corpos mortos, ficaram perdidos no deserto, eles não conseguiram chegar no plano que Deus tinha para eles. Agora, voltando lá para João 8, vamos pensar um pouco. Quando Jesus falou assim, olha, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles logo falaram assim, não, nós somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus começa a trazer para eles uma realidade, apresentar que Jesus estava querendo mostrar para eles agora, eu estou falando de coisas espirituais. Aí Jesus fala assim com eles, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Meu irmão, preste atenção numa coisa. A Bíblia nos ensina que antes de uma pessoa conhecer Jesus, antes de uma pessoa nascer de novo, ela não tinha condição de dizer não ao pecado. Por quê? Porque ela estava debaixo do domínio do pecado. Por mais que uma pessoa queira fazer a coisa certa, ela vai sempre ter a tendência de fazer a coisa errada. Jesus estava ensinando para eles o seguinte, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Jesus estava falando para eles. Vocês estão com essa conversa de descendentes de Abraão, eu estou querendo falar com vocês de uma coisa muito mais importante ou mais elevada do que isso. Vocês estão presos no pecado. Vocês são escravos do pecado. Vocês precisam de um processo de libertação. E isso para eles foi como um choque. Por quê? Porque eles estavam escondidos atrás de uma capa de religiosidade. Aqueles líderes ou aqueles fariseus, eles se apresentavam diante do povo como aqueles que fossem os donos da verdade ou os bonitões lá. Quando chega um homem de Nazaré, um homem simples, e fala essa verdade para eles, aquilo para eles foi inaceitável. Ao ponto de eles falarem assim, nós vamos matar ele. Quem é esse sujeito que vem para cá e acha que pode falar esse tipo de coisa para a gente? Mas olha que coisa interessante. A gente vai olhar para a palavra. Vamos ler Romanos capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Coisas muito semelhantes a isso daqui. Romanos 6. Vamos ler do 15 ao 18. Diz assim, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedece, quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Vamos parar aqui, volta nos 16 aqui. Olha que coisa interessante que ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte, olha o que ele está falando sobre liberdade aqui. Ele está falando assim, existe o escravo do pecado, e existe o livre, que continua sendo escravo. Só que agora ele é escravo da obediência. Por isso não existe essa ideia de
independência, de autonomia. Deus vai nos libertar e falar assim: agora você pode fazer o que você quiser. Na verdade, Deus está nos mudando de domínio. Eu era escravo do pecado, só que aqui existe algo maravilhoso, querido. Olha o que ele está falando aqui. Se eu continuasse do escravo do pecado, eu iria para a morte. Esse é o ponto. E uma vez que agora nós somos escravos da obediência, nós vamos ser conduzidos à justiça de Deus, ou à vida. Se a gente pegar outro texto aqui do apóstolo Paulo, fala assim: mas o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é Exatamente. Versículo 17. Pode continuar. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. 18. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha isso. A libertação que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte. Ele está deixando claro aqui que eu não sou mais escravo do pecado, mas eu não deixei de ser escravo. Só que agora eu sou um escravo livre. Muitas pessoas, por isso que o apóstolo Paulo começa falando assim: olha, nós estamos debaixo da graça agora. Não estamos mais debaixo da lei que revelava o nosso pecado. Porque nós estamos debaixo da graça, nós vamos pecar? Aí Paulo fala assim: de jeito nenhum. Agora, aquele que nasceu de novo, ele tem a escolha de dizer a quem ele vai obedecer. Por isso, agora nós somos escravos da obediência. Vamos pegar um outro texto que fala sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Olha só, vamos ler até o 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. O apóstolo João aqui, ele está falando exatamente a mesma coisa. Ele está falando por que Jesus virou para eles e falou assim: vocês estão querendo privilégios, achando que o fato de vocês serem descendentes de Abraão, isso garante alguma coisa para vocês. Lá em João 8. Aí Jesus falou para eles assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas eu estou querendo dizer para vocês é que vocês estão presos no pecado. Se vocês fossem como Abraão, vocês iam fazer as mesmas obras de Abraão e vocês não iam me odiar. Aí Jesus depois fala com eles assim: o pai de vocês é o diabo. Meu irmão, e quando a gente vem cá, 1 João, a gente está vendo a mesma declaração. Quem está preso no pecado é filho do
Vou perguntar de novo. Quem está preso no pecado é filho do? É a Bíblia que está falando isso, querido. Meu irmão, a gente vive um tempo onde o evangelho está sendo suavizado de uma maneira que você falar o evangelho por si só, às vezes é até ofensivo. Como que você pode falar que alguém é filho do diabo? Você está sendo radical demais. Você está sendo extremista. Você não está sendo politicamente gospel correto. Em falar que alguém que pratica ou está debaixo do domínio do pecado é filho do diabo. Meu irmão, esse texto que a gente acabou de ler aqui em 1 João fala assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. As pessoas hoje, elas estão vivendo nesse tempo querendo, de alguma maneira, dar carteirada, assim como eles tentaram dar com Jesus. Ah, nós somos descendentes de Abraão. E as pessoas hoje em dia, elas estão se apresentando da mesma maneira. Ah, mas eu vou na igreja. Mas eu vou no culto. Eu entrego o dízimo. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: é que o que define se uma pessoa é filha de Deus ou filho do diabo é se ela é escrava do pecado ou não. É isso que define. Mas, pastor, você está me trazendo uma palavra muito negativa. Não tem como você ser um pouco mais animador, não? Eu estou sendo animador, querido. Eu acabei de falar, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando Jesus confrontou eles, lá em João capítulo 8, Jesus não estava querendo apresentar para eles uma condenação. Jesus estava apresentando para eles um caminho de libertação. Ele estava dizendo assim, ó: se vocês conhecerem a verdade os libertará. E se o Filho os libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Jesus não estava fechando a porta, ele estava abrindo a porta. Só que Jesus ali, ele não estava sendo aquele que fica suavizando realidades. Ou seja, continua aí que vai dar bom para você. Não vai, não. Quando a gente volta para o início do capítulo 8, eu falei o quê? Que uma mulher pega em adultério foi levada até Jesus. E eles falaram para Jesus assim: a lei de Moisés manda que apedrejem ela. O que você diz? A palavra fala que Jesus estava escrevendo no chão, na terra. Jesus continuou escrevendo. E eles insistiram com ele. Aí Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse texto, meu irmão, ele é um texto maravilhoso. Por quê? A Bíblia fala que, um a um, aqueles que já estavam com as pedras na mão, foram saindo. Aí, de repente, Jesus virou para aquela mulher e falou assim: onde estão? Onde estão os teus acusadores? Aí ela falou assim: não existe mais nenhum, todos foram embora.
Aí a palavra fala que Jesus simplesmente despediu a mulher? Não. Olha o que Jesus falou. Aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Jesus, na verdade, estava dizendo o seguinte ali. O único que tem aqui autoridade para te apedrejar sou eu. Às vezes a gente não percebe isso. Jesus, de uma maneira muito sábia, mostrou para eles o seguinte: olha, a autoridade de vocês está cancelada. Vocês estão falando da lei e vocês nem conhecem a lei. Aquele que não tem pecado, atira a pedra nela. Aí todos foram embora. Aí Jesus falou assim, quando ela falou que não tinha ficado mais ninguém, Jesus falou assim: nem eu te condeno. Jesus estava dizendo assim: eu poderia te apedrejar. Aí Jesus falou com ela assim: eu não te condeno. E acabou aí? Também não. Jesus falou com ela assim: agora você vai e não peques mais. Ou seja, Jesus não passou o pano, vamos usar essa expressão da moda, para o que ela estava fazendo. Porque às vezes as pessoas leem esse texto e acham o seguinte: ah, Jesus não apedrejou ela. Jesus limpou a barra dela. Até a página 3. Ou seja, Jesus não falou com ela assim: olha, eles estão enganados. O flagrante que eles te deram foi falso. Jesus não falou isso. Jesus falou para ela que ela realmente estava fazendo algo errado. Hoje em dia, as pessoas querem distorcer realidades. Apresentar algo que não condiz com o que a gente está vendo. Por exemplo, a gente está vivendo um tempo tão estranho que as pessoas falam assim: ah, por exemplo, eu vou falar assim, essa caixa aqui é preta. A cor predominante dessa caixa aqui é preta. Aí a pessoa fala assim: não, ela não é preta não, ela é amarela. Não, ela é preta. Aí a pessoa: não, mas eu acho que ela é amarela, então, porque eu acho que ela é amarela, ela vai ser amarela. A gente está vivendo um tempo maluco. As pessoas têm distorcido as coisas e achando que todo mundo é obrigado a aceitar coisas que a gente sabe que são inaceitáveis. Ah, mas se eu considero amarelo, você tem que respeitar, mas a caixa é preta. Meu irmão, Jesus, ele nunca suavizou a mensagem. O problema é que as pessoas pegam uma mensagem que é uma mensagem de salvação, é uma porta aberta de salvação, e elas falam assim: ah, mas é uma mensagem, essa mensagem é difícil demais. Tá desse jeito aí, para mim não dá. Se você considerar que a mensagem de Jesus não dá para você, você acha que Jesus vai mudar a mensagem dele por causa de você? Não mesmo. Nem por causa de você, nem de mim, nem de ninguém. Deus conduziu o povo para o deserto, voltando lá para o povo de Israel. E eles começaram ali o processo de libertação deles. Fisicamente, eles já estavam libertos. Não tinha mais chicote estralando nas costas. Mas eles precisavam o quê? Mentalmente agora aprender a viver debaixo de um novo domínio, debaixo de uma nova aliança. Deus levou eles para o pé do Monte Sinai e falou assim: vou fazer uma aliança com vocês agora. Vocês vão ser o meu povo. Vocês não vão ser mais os escravos agora, vocês vão ser o meu povo. E eu vou ensinar vocês como que vocês vão agir
dentro da minha aliança. Meu irmão, o que Deus estava fazendo com eles era uma bênção extraordinária. Eles estavam, aqueles que eram escravos, agora eles iam ser um povo particular dentre todos os povos da terra. O único povo que ia poder falar assim: nós somos o povo que tem aliança com o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, ia ser eles. Aí, por causa disso, eles podiam, a partir desse momento, falar assim: ah, então já que é assim, eu vou fazer as coisas do meu jeito. De jeito nenhum. Deus falou assim: ó, vocês vão ser agora minha propriedade particular dentre todos os povos da terra. Só que, vamos lá, aqui tem agora as bases da minha aliança. As bases são essas aqui, ó. Vocês vão ter que obedecer, assim, assim, assim. Por isso que a gente vai aqui para 1 João, e a gente vai ver o seguinte, que na nossa vida funciona da mesma forma. Uma vez que, pela graça do Senhor, nós somos alcançados, nascemos de novo, nós estamos começando a viver agora um processo de libertação na nossa vida, tirando da nossa mente ligações com o passado. E é impressionante quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai vendo o seguinte, que às vezes a gente tem muita coisa amarrada dentro de nós. Amarrado que eu falo é coisas que nos ligam ao nosso passado, coisas que nos prendem negativamente. E o que Deus quer fazer conosco? Nos libertar. Amém? Fica de pé, vamos orar então. Eu quero te convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu sei que Deus tem coisas a trabalhar com cada um de nós aqui. Deus tem coisas para trabalhar no meu coração. Coisas para cadeias a serem quebradas. Eu sei que na vida de cada um de nós também existe isso. Talvez você chegou aqui hoje pensando, tem tanta coisa complicada na minha vida. Eu sei que esse Jesus maravilhoso, que disse para aquela mulher adúltera, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele está aqui para descomplicar as nossas vidas. Talvez você possa estar pensando assim, não, mas eu mesmo sou uma pessoa muito complicada. Esse mesmo Jesus, ele pode nos descomplicar. Com seus olhos fechados agora, eu gostaria que você orasse aí
gastasse um tempo falando com o Senhor. Talvez você possa estar pensando assim, mas eu não sei orar. Fala o que você está sentindo agora com Deus. Fala diretamente com Ele. Liberta no Senhor. Liberta no Senhor. Tu és o nosso libertador, Senhor. Envia tua luz, tua verdade, Senhor. E liberta-nos, ó Deus. Se existem correntes invisíveis que têm prendido a nossa vida, ó Deus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, ó Senhor. Quebra essas correntes, ó Deus. Quebra as correntes. Quebra os grilhões. Libera as nossas vidas, ó Deus, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do inimigo, as obras do diabo. Deus está chamando pessoas aqui, está dizendo assim: chega, chega de ser do diabo, vem ser meu. Jesus está falando para você: vem ser meu. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as correntes. Deus está estendendo a mão para você agora. Está te chamando, vem. Vem. Existe um caminho para você, um novo caminho para você, um caminho que conduz à vida, vida em abundância. Gostaria que você agora colocasse a mão sobre seu coração. Todos, por favor. Diga assim: Jesus, eu quero ser livre, mas eu quero ser livre sendo seu. É isso que eu quero, Senhor. Que oração poderosa que você acabou de fazer, meu irmão.
Deus vai te conduzir de uma maneira nova, maravilhosa. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Cadeias estão sendo quebradas agora. Pés estão sendo desamarrados agora. Aleluia. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.